Será que estamos andando de uma maneira prudente ou de uma maneira aleatória, de uma maneira imprudente? Efésios capítulo 5, o versículo 15, diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, que é luz, é lâmpada, tua palavra que é uma bússola que dirige, ó Deus, nossos caminhos, tua palavra que é viva e eficaz, não volta vazia, tua palavra que é uma fonte inesgotável, tua palavra, Senhor, que para nós fortalece, alimenta a nossa fé. Fala a tua igreja, que não saia nada de mim, mas de ti, ó Deus, que eu esteja sensível a ouvir a tua voz, ó Deus, entregar aquilo que o Senhor colocar em meu coração, me coloco como instrumento nas tuas mãos, que eu diminua, que o Senhor cresça, perdoa meus pecados, meus erros, minhas falhas, Senhor, enche-me com teu Espírito Santo, dá a revelação, mostra aquilo que o Senhor quer falar para edificar a tua igreja, nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Temos que ouvir a palavra de Deus e não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus. Sendo assim, homens, mulheres prudentes, que edificam a casa sobre a rocha. E aqui no versículo 15, Paulo ele ensina aos Efésios, a igreja que estava ali em Éfeso, ele diz: olha, observem, vejam como vocês estão andando. De uma maneira prudente, devemos olhar, analisar, fazer uma autoanálise. Como, por exemplo, muitas vezes ministramos no momento da ceia, não é verdade, né? Examine-se, pois, cada um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, em determinados momentos é necessário a gente parar um pouco essa rotina tão difícil, né? Tão puxada, né? E parar, olha, como estamos andando. Só que aqui ele está falando não do andar físico, ele não está falando, olha, você está andando apressado, você está andando, né, a passos curtos. Estamos falando de uma maneira espiritual, estamos falando o andar cristão, o andar de acordo com princípios e valores cristãos. E a Bíblia muito fala sobre o andar, sobre os caminhos, sobre as escolhas. É sobre isso que Paulo está falando. Será que temos sido prudentes em observar como temos andado? Como está a nossa vida espiritual? Por isso que ele diz, devemos andar, não como nécios, mas sim como sábios. O nécio é aquele que não é sábio, está no caminho contrário da sabedoria. E são duas opções. A Bíblia diz que devemos buscar a sabedoria, clamar a Deus que Ele dá, Ele concede a sabedoria. Depois leia Provérbios, depois leia, enfim, tantas, né, passagens, né, Provérbios 1,7, né, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Devemos buscar ser sábio. E aqui ele nos ensina não andar como nécio, mas buscar andar de uma maneira sábia. Não quer dizer que venhamos ser perfeitos. Não, ando assim, eu vejo assim, vivo assim, não erro, não, pelo contrário. Erramos, falhamos, somos limitados, somos humanos. Mas quando temos um encontro com Cristo, nós não amamos mais, por exemplo, o pecado. Não amamos mais a necessidade, não amamos mais as coisas, o curso, o caminho desse mundo. Combatemos, porque sabemos que se tornar amigo do mundo, Tiago capítulo 4, versículo 4, é se tornar inimigo de Deus. Nós sabemos do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, mas nós combatemos o pecado, porque sabemos que o salário do pecado é a morte, mas falhamos, erramos. Aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Então nós não buscamos, nós não alimentamos, nós não andamos de uma maneira, né, nécia, buscando o erro, buscando o pecado.
Mas ao pecarmos, porque somos falhas, pedimos perdão, reconhecemos, temos temor, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então estamos falando de uma maneira de viver. Qual tem sido o nosso modo de vida? Jesus tanto nos ensinou, a Bíblia tanto nos ensina. Nosso modo de vida, por exemplo, é a fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé, de fé em fé, de glória em glória, e você vai acreditando, você vai mantendo a sua fé, vem as lutas, mas vem o poder de Deus, tem as crises, mas tem o poder de Deus, você vai mantendo a sua fé em Cristo Jesus, vem o choro, mas lá na frente, semeou com choro, você crê, você tem fé que vai colher com alegria. Como temos andado? O nécio, ele se afasta de Deus. É o que, por exemplo, Jesus nos ensinou, 2 caminhos. O nécio, ele vai pelo caminho largo, caminho que muitos passam por ele, mas no final é morte. Aí tu vai em Provérbios, há caminho para os homens que parece direito, mas são caminhos de morte. Aí você vem para essa vida que Deus quer para nós, buscar a sabedoria, que é o caminho estreito, é o caminho de renúncia, é o caminho de negar a si mesmo, é o caminho que a gente não se entrega aos desejos da carne, é o caminho que a carne está pedindo, você está na sua cama, mas você está na igreja, é o caminho que sua carne está falando, não jejua, mas aí o teu espírito fala, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar a presença de Deus na minha vida, buscar a sabedoria, andar como sábio. Isso é temer a Deus. O que é temer a Deus? É aquele medo seguido de respeito. Temer a Deus é você nas suas escolhas, no seu modo de vida, na maneira como nós andamos. Será que estou agradando a Deus ou não estou agradando a Deus? Isso é difícil, é algo que tem que ser trabalhado. Conversão, ela é diária, todo dia. Acordamos, Senhor, obrigado por mais esse dia, e vou combater esse mal, porque o diabo vem todo dia, oferecendo, vem com artimanhas, vem com ardil. Então nós precisamos saber, entender que existem duas opções, ou viver buscando viver de uma maneira sábia, ou vivendo de uma maneira nécia, aleatória, deixando a vida levar, crendo. Não, busque a sabedoria, viva de uma maneira sábia. Como? Vamos falar sobre isso, alguns pontos nessa noite. Diz o versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma maneira de nós vivermos sabiamente é remindo o tempo. O que é remir o tempo? É você aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. A Bíblia muito fala sobre o tempo. Temos o tempo de Deus, temos o nosso tempo, o Cronos é o nosso tempo, o tempo de Deus é o Kairos. A Bíblia muito fala sobre o tempo. Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas, para todo o propósito, debaixo dos céus, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempos de rir, tempo de chorar, tempo para todas as coisas. Mas uma das primeiras maneiras que eu falo nessa noite, como viver de uma maneira sábia, administre bem seu tempo. E como? Não invertendo prioridades. Servo de Deus, verdadeiro cristão, paga o preço para não inverter prioridades. Paga o preço. Não inverte prioridades. Jesus falou sobre prioridades, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu fico feliz porque você está aqui nessa noite, que você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, conhecer a Deus, como diz Oséias, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Estamos administrando o nosso tempo, dando o nosso tempo para Deus, para as coisas espirituais. Por isso que ele começa falando, olha, como nós queremos viver o nécio, não há nada errado em você ter atividades saudáveis, usar de uma maneira boa a rede social, enfim, as demais atividades, não há nada errado, desde que sejam boas, saudáveis. Mas o melhor da qualidade do nosso tempo, será que temos dedicado às coisas do reino de Deus? Não inverta prioridades. Nós aprendemos aqui, viver de uma maneira sábia. Primeira coisa que ele fala, olha, vivam como sábios, remindo o tempo. Nós não temos controle do nosso tempo.
Jesus falou, olha, nós não podemos acrescentar um côvado, né, ao curso da nossa vida. Deus pode. Ezequias, Deus concedeu 15 anos, Ezequias clamou, chorou, se prostrou, Senhor! Deus foi lá e falou, Isaías, volta profeta, fala que eu estou dando para ele mais 15 anos. Mas nós não temos o controle, né, da completude do nosso tempo. Por isso temos que administrar bem o nosso tempo. Divida bem o seu tempo. Tenha planos, tenha sonhos, tenha projetos. Não há nada errado nisso. Mas dê tempo para Deus. Dê o melhor para Deus. Nada pode tirar o seu tempo de oração, nada pode tirar o seu tempo de leitura da palavra de Deus, nada pode tirar o seu tempo das coisas do reino de Deus. Viva remindo o tempo, porque os dias são maus. E aqui mesmo, depois se você olhar, né, para o versículo capítulo 6, para, né, sede fortalecidos no Senhor, para vencer no dia mau. Nós vamos encerrar ali, mas não chegamos a ele ainda não. Então, tenha tempo para Deus. Não permita que as coisas seculares, o mundanismo, as coisas desse mundo, tire o seu tempo de Deus. Jesus falou, por exemplo, tem tempo que é dar para César o que é de César, mas tem um tempo que é para dar para Deus o que é de Deus. Segunda maneira, por esta razão, versículo 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Uma maneira de viver sabiamente, buscando conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Conheça a vontade de Deus, busque conhecer a vontade de Deus. Algumas nós conhecemos, né? Está na Bíblia. Algumas promessas de Deus, vontade de Deus para as nossas vidas nós conhecemos. Por exemplo, Deus quer que todos se salvem. Deus quer que venhamos ter comunhão, Deus quer que venhamos buscá-lo, Deus quer, conhecer, Ele fala que venhamos clamar a Ele, Ele vai responder. Por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 29, capítulo 33, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Invoca-me, te responderei. Intimidade. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, eu ainda não sei. Você está aqui hoje, você está em casa hoje, você está no caminho certo, ouvindo a palavra, buscando conhecer a Deus. Pode ser que você já conheça algumas, né, vontades de Deus na sua vida, promessas, direção, enfim, aguarde, mas busque conhecer e não apenas conhecer, compreender. Olha só o significado, a profundidade da palavra, compreender qual é a vontade de Deus. Porque muitos até conhecem a vontade de Deus, mas não compreendem e não querem obedecer. Por exemplo, Jonas conheceu a vontade de Deus, vai para lá, prega para os ninivitas, mas não compreendeu, fugiu, foi para o outro lado, escolheu, como é que diz a Débora, aí de peixe. Então compreenda. O que é compreender? É conhecer e aceitar, deixar que prevaleça na sua vida a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Viva de uma maneira sábia. Então é tempo de parar, num tempo que a gente vive hoje, numa sociedade, tecnologia avançada, você tem um clique, a informação está na tua mão, e é uma correria. É tempo de parar e olhar, veja prudentemente. O que é isso? De uma maneira prudente, você analisar como temos vivido. Às vezes, trocamos, às vezes invertemos prioridades, não podemos. Então, o primeiro ponto de viver de uma maneira sábia, remir o tempo. A Bíblia muito fala sobre isso. Tiago vai dizer que a nossa vida é como neblina, Tiago capítulo 4. Vós que dizeis, amanhã vamos naquela cidade, compraremos, vendemos, negociaremos, devias dizer antes, se Deus quiser, porque o amanhã está nas mãos de Deus, se Deus permitir, é uma expressão que não deve ser trivializada. Se Deus quiser vai acontecer, não, é verdadeiro, se o Senhor quiser Ele vai abençoar, mas Ele diz, a vida é como neblina, que vem e some. Salmo 90,
né? O autor lá, Moisés, vai dizer, olha, a vida é como um pensamento, e são tantas passagens. Segundo ponto, primeiro ponto, remir o tempo. Segundo ponto, né, conhecer, compreender a vontade do Senhor. Terceiro ponto, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitar a Cristo. Isso te lembra algum versículo? Vou dar a cola. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo, ele diz à igreja de Corinto, sede meus imitadores. Agora vocês pegaram. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. É aprender com o Mestre, é aprender com Cristo e imitar. O que é imitar? Não inventar nada. É imitar. Ser como ele foi. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você não é um João ninguém, você não é um ser à toa, você não está vivendo a existência que... Não, você é amado por Deus, Deus te ama, Deus te conhece, Deus chama a gente pelo nosso nome. Quando nós abrimos nosso coração, Deus quer isso, intimidade, falamos aqui domingo, né? O cinto de linho, né? Olha, Deus fez para que venha ficar abraçado com Ele. Imitar a Deus, sede meus imitadores, fazer como Cristo, né? Como fazer isso? Aí você pega as palavras de Jesus, João 14, 21, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você vai, Mateus 7, 24, aquele que ouve minha palavra e pratica, é um homem prudente, edificando a casa sobre a rocha. Aí você vai em Tiago 1, 22, né? Não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Você ouve, pratica, não inventa nada. Vivemos uma época que hoje as pessoas inventam de tudo e tem enganado a muitos. Ventos de doutrina. A pessoa ouve, sequer faz como os bereanos, conferir na palavra e são enganados. Sede, pois, imitadores, é o terceiro ponto. Imite a Cristo. Quantas características Cristo deixou para nós? Humildade. Filipenses, né, capítulo 2. Né? Exemplo de humildade, foi fiel até a morte de cruz, mas ressuscitou, é o nome que está acima de todo nome. Quantos exemplos Jesus nos deixou? E aqui tem o quarto ponto, né, que nós vemos aqui no versículo 2, andai em amor. Quer viver de uma maneira sábia? Administre bem seu tempo, seja imitador de Deus, conheça a vontade de Deus na sua vida e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não tem como querer viver de uma maneira sábia na visão bíblica se não tiver amor. 1 Coríntios 13, ainda que venha, né, vender todos os meus bens, dar aos pobres, ainda que eu venha falar a língua dos anjos, conhecer todos os mistérios da ciência, ainda que eu venha, se não tiver amor, vale nada, é vazio. Tem que ter amor, nossa base cristã é amor. Jesus, o que mais nos ensinou foi amor, né? João fala na sua carta, Deus é amor. Se a gente não ama, a gente não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus nos ensinou. Naquela grande oportunidade, né, que perguntaram para ele, olha, mestre, qual o grande mandamento? Aí Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu coração. Amar, não viva sem amar a Deus sobre todas as coisas, e cuidado! Quer viver de uma maneira boa, viver de uma maneira agradável diante de Deus, quero viver com sabedoria, mas amar a Deus sobre todas as coisas, pensa antes, né? Analisa prudentemente, porque amar a Deus sobre todas as coisas traz uma responsabilidade, traz consigo uma profundidade muito grande. É amar a Deus sobre si mesmo, amar a Deus sobre as suas próprias vontades, é amar a Deus sobre todas as coisas. Negar a si mesmo, né? Jesus nos ensinou que quer vir após mim, você vai ter que amar a Deus sobre todas as coisas, vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz,
Ah, mas essa não é a vida que eu quero para mim, eu quero amar uma vida melhor, sem cruz. Aquele que quer salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Ame a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia tem promessas para aqueles que amam a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ame a Deus. Ame a Deus de todo o seu coração. Divide o coração não. 95% eu vou amar a Deus, 5% vou amar as demais coisas. Ama a Deus. Vem as ofertas do diabo, vem as ofertas do mundo, declina, porque eu amo a Deus. Pessoas têm vendido o seu nome, seu caráter, trocado princípios e valores cristãos por causa de amar o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Quantas passagens poderíamos citar aqui? Amar é um quarto ponto que eu compartilho nessa noite. Quer viver bem, quer viver, abençoado, quer viver de uma maneira sábia? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Versículo 3: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Santos é como eram chamados cristãos nesse período. Ser santo é ser separado. E ele diz: impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós. Obras da carne, como diz, por exemplo, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, se sois guiados pelo Espírito, viver no Espírito, mais um modo de vida, vivemos pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, lá no versículo 22, ele vai dar o fruto do Espírito, amor, paz, mansidão, mas antes ele fala sobre as obras da carne, impureza, lascívia, enfim, tantas obras e coisas semelhantes àquelas que estão escritas ali, as quais quem pratica, ele já tinha prevenido em Coríntios, fala novamente lá em Gálatas, que quem pratica não herdará o reino dos céus. Então, se entregar, o que ele está falando? Não pode haver mistura. Nós vemos desde o início da Bíblia que para o homem que quer andar com Deus não pode haver mistura. Por exemplo, nós vemos lá em Noé, olha, sociedade corrompida, sociedade pagã, sociedade que Deus viu que era mal, mas Noé não se misturava, achou graça aos olhos de Deus, foi escolhido. Noé não vai morrer não, Noé e sua família vai ter uma arca, teve trabalho, mas teve uma arca, salvou. Então não pode ter mistura. Versículo 4: nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, ou coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Mais uma vez, Paulo orienta, Paulo exorta a não seguir por esse caminho, que é largo, mas no final é caminho de morte. Então, viver de uma maneira sábia diante de Deus é fazer, por exemplo, como Jó, homem íntegro, temente a Deus, reto. O mal, as ofertas apareciam, mas ele se desviava do mal. Precisamos fazer isso aqui. Quer viver de uma maneira sábia? É priorizar Deus na sua vida. Por isso que assim, nenhum impuro, avarento, idólatra vai ter herança no reino de Cristo. Versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Quer saber se você está andando, vivendo de uma maneira sábia? Se está sendo luz ou está sendo trevas? Está andando em luz ou está andando em trevas? Ora lá, ora cá, não é bom, não pode. Jesus, o mundo que andava em trevas, viu grande luz. Jesus veio ao mundo, e hoje nós não andamos em trevas, porque
Porque Jesus, a luz do mundo, está contigo. Em nome de Jesus, todas as trevas, todas as obras do diabo, todas as obras do inferno estão sendo desfeitas em nome de Jesus. Mas Jesus também fala: vós sois o sal, vós sois a luz. Sal não pode ficar dentro do saleiro, a luz não pode ficar escondida embaixo, tem que ficar num lugar alto para iluminar, alumiar, para iluminar. Por isso que nós aprendemos aqui: se você está vivendo de uma maneira sábia, você está andando na luz, ou seja, não está em caminhos de trevas, e você está sendo luz, está sendo bênção para abençoar a vida de muitos. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Você é bom, busca a bondade, a justiça e a verdade. Viva de uma maneira sábia, balizado na verdade. Jesus nos ensinou isso. Primeiro, Ele é a verdade. Às vezes as pessoas perguntam: você é o dono da verdade? Eu falei: não, a verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Jesus nos ensinava em verdade, Temos que andar na verdade, porque Jesus nos ensina que o pai da mentira é o diabo, e os mentirosos, Paulo fala, que não herdarão o reino dos céus. Viver na verdade, viver de uma maneira sábia, provando sempre que é o que é agradável ao Senhor, versículo 10. O sábio, ele quer agradar a Deus. Guarde isso. Temor do Senhor é sabedoria. Então o sábio, ele quer temer a Deus, e o que ele que teme a Deus quer agradar a Deus. Na Bíblia nós vemos diversas maneiras de agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, por exemplo, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos que podemos agradar a Deus através das nossas ofertas. Abel, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Nós vemos que podemos agradar a Deus com as nossas obras. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Agrade a Deus. Por isso que ele diz aqui: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Agrade ao Senhor com a sua vida, com as suas escolhas. Busque viver de uma maneira sábia. Versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. As obras das trevas têm que ser reprovadas. E preste atenção, de imediato, tem que ser reprovado, combatido. Por isso que temos que buscar a presença de Deus, vida no altar, vida de oração. Porque se não for reprovado de imediato, aí começa a vir o perigo, como a Bíblia nos ensina. A tentação não é pecado, mas cuidado, não fica brincando, se aproximando, não fica, tem que ser reprovado, como ele diz aqui: as obras das trevas, reprovai-as. O que é isso? Deixa para lá, um abismo chama outro abismo. Não podemos ficar, reprovar de uma maneira rápida. Por isso que ele diz aqui: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. A Bíblia muito fala sobre obra. As nossas obras podem ser boas, podem ser más. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus nos ensina em João capítulo 15, que a árvore pode ser boa ou má, produzir o fruto bom ou o fruto mau. E nós, como ramos, temos que permanecer nele. O segredo, eu sempre ensino aqui, é permanecer. Que muitos começam, mas não permanecem. E se não permanece, é cortado, não vai dar fruto, é cortado e lançado ao fogo. E Jesus está falando do fogo do inferno. Jesus muito falou do céu, mas também muito falou do inferno. Por isso que precisamos estar em Cristo, Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então tem que ser combatido as obras infrutíferas das trevas. São coisas que não vão dar fruto, ela vai dar um fruto ruim. Por que tem que ser combatido de imediato? Porque o diabo é ardiloso, vem com ardil, como leremos aqui no capítulo 6. Serão só alguns versículos, tá? Leremos no versículo 6. Ele vem com ciladas e tem destruído a muitos. Como?
pessoa não combate, a pessoa não reprova de imediato. Aí vem aquele convite, vem aquele só hoje, vem aquele, olha, ele não vai ver, ela não vai ver. Aí a pessoa começa a alimentar, e daqui a pouco o diabo viu a brecha. Aí aquela tentação virou o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gerou a morte. Por isso que precisamos ver prudentemente como estamos andando. Foi o versículo inicial que nós lemos. Versículo 12: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, porque os dias são maus. Então nós trazemos nessa noite o que Deus colocou no meu coração, eu estou compartilhando, porque a igreja de Cristo precisa vigiar, orar, para não entrar em tentação. Nós, como crentes, né, aquele que está de pé, olha, vigia para não cair, porque algumas quedas vão deixar marcas, cicatrizes profundas, sequelas que às vezes vão levar para o resto da vida, marcas. Deus perdoa, nosso Deus é Deus de segunda chance, amém, mas vigiar, orar. Por isso que no capítulo 6, eu vou avançar para caminhar aqui ao final, né? Ele continua dando algumas outras orientações, né? Por exemplo, no versículo 18, né, do capítulo 5, ele ainda diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, né? Viver de uma maneira sábia é se encher da presença de Deus, né? Falando entre vós, né, com salmos, salmodiando, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O que é isso? Você está na luz, você está na presença de Deus, você está se enchendo do Espírito Santo de Deus. Somos templo do Espírito Santo, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em nome do temor de Cristo. Então são duas escolhas: viver de uma maneira nécia, vou nem trabalhar muito isso, porque ele fala aqui, né, olha, não deve nem ser falado, né? Então, práticas do mundo não é para você, não é para nós, não é para o cristão, mas viver de uma maneira sábia, temendo a Deus, que é o princípio da sabedoria, né? Buscando, adorando, salmodiando, entoando, louvando de coração, que muitos até rasgam as vestes, mas não rasgam o coração. Por que tudo isso? Ele diz que os dias são maus, no versículo 15, que foi o versículo inicial que nós lemos. E aí nós pulamos para Efésios capítulo 6, o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, as regiões celestes. O que ele está dizendo aqui? O dia é mau, os dias são maus, o mundo jaz do maligno. Lá em João vai dizer que o diabo, vosso adversário, temos um adversário, está como um leão, né? Buscando alguém para destruir, tragar, devorar. Aí ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem que sujeitar a Deus. Muitos não sujeitam a Deus, falta de sabedoria. Muitos querem dar ordem em Deus, muitos querem zombar de Deus. Não se zomba. Deus é santo, 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 santo. É eterno. Deus, ele é criador. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus, ele nos conhece, ele sonda o mais profundo do nosso coração, dele não escondemos nada, ainda que estejamos no mais profundo abismo. Lá você ouve a voz de Deus. Jonas,
Salmo 23, Davi: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que a palavra não chegue na nossa boca, Deus conhece toda. Não foi assim em Jeremias: quem fez a boca do homem? Servimos a esse Deus, que Ele é soberano, soberania, é o controle total. Quando eu trago aqui o exemplo, por exemplo, da Força Aérea, tem que ter soberania do espaço aéreo brasileiro, é o controle total. Não pode ter, tem que ter, e Deus é soberano. Quando Ele dá uma ordem, força nenhuma no universo vai impedir a ordem de Deus. Ele é soberano. Então precisamos nos fortalecer no Senhor, precisamos nos fortalecer na força do poder dEle para vencer esse mundo. Deus nos dá condições de vencer, Jesus nos dá. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, você vai vencer porque eu venci o mundo. Você é mais que vencedor. Por isso que Ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo, contra as astutas ciladas do diabo, para você permanecer firme. Pode ser que você tenha entrado por essas portas. Quantas vezes eu entro por essas portas de uma maneira, às vezes, se arrastando, tantos problemas, tantas coisas, tantas lutas, quantas vezes chegamos aqui, quantas vezes você vai dormir preocupado, quantas vezes você vai dormir e descansa em Deus, descansa no Senhor. Ele é o provedor, Ele é o teu Deus, Ele é o Senhor, Ele é o que te renova, Ele é o que te fortalece. Fortalecer no Senhor. Paulo, ele entrega uma palavra aos Efésios falando: olha, vocês estão fracos, mas o fraco pode dizer: forte sou. Porque não é o nosso poder, não é a nossa força, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quantos deixam de servir a Deus? Sou fraco, sou isso, sou falho. Todos nós somos. Paulo, ele fala: olha, o mais miserável homem que sou, me glorio nas minhas fraquezas. Que é ali na fraqueza que nós vemos a nossa dependência de Deus. É aí que nós vemos o milagre de Deus. É onde a gente chega no nosso limite e a gente chega: olha, daqui para frente eu não consigo fazer mais nada. Aí Deus fala: mas eu posso todas as coisas são possíveis. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Ele fala: tanto passei por escassez, versículo 12, por fartura, e ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então é necessário se fortalecer no Senhor. Se você está fraco, fortaleça em Deus, se fortaleça no Senhor. Porque Ele vai dizer aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Conhecemos, a armadura de Deus, não vamos falar sobre ela hoje. Capacete da salvação, escudo da fé, para você se desviar de todas as setas inflamadas do inimigo, do diabo, couraça da justiça, cinturão da verdade. Não vamos falar sobre elas, mas é necessário tomar essa armadura que Deus dá para você vencer, para você combater o bom combate. Paulo, ele usa uma linguagem militar daquela época. O que ele fala? Olha, a armadura é completa, pega ela toda. Só que o segredo não é colocar a armadura. Muitos colocam um capacete da salvação, mas tira. Vem o primeiro gigante. Cadê o escudo da fé? Meu desejo nessa noite é que, se você se fortaleça no Senhor, coloque essa armadura que Deus te dá hoje, que Deus concede hoje, e que você não tire ela na sua caminhada cristã. Está doendo, está chorando, está sofrendo, mas eu continuo com o escudo da fé, eu continuo com o capacete, eu não vou tirar. Os soldados do teu lado estão tirando, mas você não vai tirar. Na guerra, o sábio não tira a armadura, não. Soldado sábio não vai tirar a armadura, não. Viva de uma maneira sábia. Veja prudentemente como você está andando. E eu encerro. Versículo 18, ele fala da armadura, mas esse eu não posso deixar de falar. Versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os cristãos, todos os santos, e também por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Algumas cartas Paulo escreve na prisão, algemas. Eu ensino aqui que nem algemas, nem açoite, nem prisão fez Paulo parar. Nas algemas ele gera um filho na fé, Onésimo, quando lemos a carta ao Filemon. Mas aqui ele encerra essa passagem falando da armadura, falando sobre a oração, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. O que vai falar, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Vede prudentemente como andais. Será que temos andado com uma vida de oração? A oração é a chave para a vitória. Na oração você suplica, você pede, não há nada errado em pedir, pedimos, clamamos. Jesus nos ensinou a pedir, pedir, e dar-se-vos-á. Mas tem que ter a vida de oração. Então, quando nós olhamos, vede prudentemente como andais, será que temos orado? Porque se não tivermos uma vida de oração ativa, estaremos caminhando para uma vida sem sabedoria. O nécio é assim, não crê, não ora, não busca, não acredita, enfim, vive indiferente. Mas o sábio teme ao Senhor, e aquele que teme ao Senhor ora, e a sua oração chega ao trono. E quando a sua oração chega ao trono, tenha certeza que Deus já está agindo, Deus já conhece, está orando, está chorando, está sofrendo. Deus fala: eis aí meu filho, minha filha, meu servo, minha serva. Não importa o que ele está passando, ele me adora, ele busca, ele me serve, ele ora, ele clama. Vida de oração é uma vida de um homem sábio. Por isso que Paulo vai dizer, lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Não é para ficar o dia inteiro orando, mas fazer, por exemplo, como Daniel, orava 3 vezes ao dia. Nem a ordem lá do rei, armaram com ele, tudo bem, mas nem aquela ordem fez ele parar sua vida de oração. Não, eu vou continuar orando. A minha vida de oração, minha vida espiritual foi parar onde? Lá na cova dos leões. Mas Deus enviou o anjo, livrou, fechou a boca desses leões. Se você tem vida de oração, Deus vai estar enviando o anjo, Deus está mudando a história, Deus está agindo, Deus está abrindo porta. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Às vezes precisamos dar uma pisada no freio e ver como estamos andando, vivendo de uma maneira prudente, sábia ou nécia, de acordo com o mundo. Veio o pensamento, veio a vontade, descarta. Veio a oferta do diabo, descarta. Mas busque a presença de Deus. Nós vamos orar. Talvez você esteja nessa noite acha que está andando de uma maneira longe de uma vida sábia. É dia a dia, é aprendendo a cada dia, é viver pela fé. Conhecendo a Deus a cada dia, estudando a sua palavra a cada dia, orando a cada dia. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Que Deus conhece as nossas limitações, nossas fraquezas, nosso coração. É confessar, é se arrepender. Como Jesus, como João Batista iniciaram o ministério pregando: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Como Deus falou para Salomão: se o meu povo se humilhar, lá em 2 Crônicas 7,14, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, sararei a sua terra, ouvirei a sua oração, sararei a sua terra. Eu quero orar, não vou chamar vir ninguém à frente, nem pedir para levantar as mãos, é algo você e Deus. Porque às vezes você não parou para pensar nisso, como eu tenho andado, mas Deus sabe como temos andado, Deus sabe. Deus conhece
falou para as igrejas, por exemplo, lá em Apocalipse: conheço as tuas obras. Deus conhece os nossos caminhos. Que hoje possamos escolher o melhor, andar na presença de Deus, ver de uma maneira buscando a sabedoria e temer a Deus, e se fortalecendo em Deus, se fortalecendo no Senhor, para resistir no dia mau. Vamos orar. Você que precisa desse renovo, desse fortalecimento, eu preciso, creio que todos nós precisamos. Os dias são maus. O que seria de nós sem a presença de Deus, sem a força de Deus? É Ele que fortalece. Ele que fortalece suas mãos para essa batalha. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais essa noite na tua casa, na tua presença. Ó Deus, que possamos alcançar um coração sábio. Possamos, ó Deus, buscar a sabedoria, e te pedimos, como o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor dá a sabedoria de uma maneira liberal, concede, ó Deus, e assim queremos temer a Ti, que é o princípio da sabedoria, pavimentar nossos caminhos, Senhor, não como nécios, mas como pessoas que buscam te conhecer como sábios, rejeitando as coisas desse mundo. Renova, fortalece. Queremos, ó Deus, ser luz, ser sal, ser usados por Ti, ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. E assim renova, fortalece, coloca os pés sobre a rocha. Em nome de Jesus, que possamos colocar essa armadura e não tirá-la. Combater, ó Deus, esse bom combate. Aprender a remir, a administrar o nosso tempo. Não deixar que coisas, ó Deus, seculares tirem o nosso tempo em detrimento do tempo que temos que dar à Tua palavra, a Te buscar, a orar. Assim renova, fortalece, coloca nas Tuas mãos, Senhor, cada pedido de oração, cada impossível. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Cremos no Teu poder, que Tu é Deus de milagre. Visita agora, Senhor, cada lar, a nossa irmã Iaponira, envia-lhe o anjo, Senhor, em nome de Jesus. Toca, restabelece, surpreende. Cremos, Senhor, que a nossa oração, a nossa intercessão, o Senhor está ouvindo. Que haja cura, que haja milagre, haja o poder, o Teu poder que opera em nós, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e oramos. Conforme o Teu poder que opera o milagre na vida dela, na vida de cada irmão que está enfermo, fraco, cada irmão que está, ó Deus, precisando de uma porta aberta, de uma direção, de uma resposta. Assim Te agradecemos, porque Tu és o Deus que escuta a nossa oração e responde. Em nome de Jesus. Amém e amém.